Continuando agora o nosso estudo sobre função, temos domínio, contradomínio e imagem de uma função. E aí nós vamos ver o que significa cada um desses termos. Dada uma função f de A em B, temos o conjunto A é chamado de domínio da função f. Então temos aqui o nosso primeiro exemplo, um diagrama. Nesse primeiro conjunto, todos os elementos dele fazem parte do domínio da função. O conjunto B é chamado de contradomínio da função f. Então, o contradomínio são todos os elementos do segundo conjunto. Então, aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Já a imagem da função, vamos ver agora o que significa. Para cada x pertencente a A, o elemento f de x pertencente a B é chamado de imagem de x pela função f. Ou seja, a imagem, por exemplo, de menos 2, eu tenho aqui x igual a menos 2. Quem foi a imagem de menos 2? A imagem está aqui, ó, esse correspondente de menos 2, que foi 4. Então, 4 faz parte da imagem. Assim como o correspondente de menos 1, né? A imagem de menos 1 foi 1 e a imagem de 0 é 0. Vejam que nem todos os elementos de B, nesse caso aqui, fazem parte da imagem da função, né? Todos os elementos de B fazem parte do conjunto, mas olha, o 2 e o 3 não fazem parte da imagem. Da imagem, apenas o 0, o 1 e o 4 fazem parte desse conjunto. Vou já colocar aqui as definições. Então, olha, nosso primeiro caso, tendo aqui, chamando aqui de A, esse primeiro conjunto de A e o segundo conjunto de B, então nós temos que o domínio da função, que nós representamos ou com a letra D, ou assim, ó, D de F, né? O domínio de F, o domínio da função, vai ser igual, como nós falamos, o domínio são todos, né, os elementos do conjunto A. Então, todos os elementos do conjunto A. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, o contradomínio. O contradomínio nós representamos assim. CD significa contradomínio da função. Então, contradomínio da função também são todos os elementos agora, no caso do conjunto B. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. E a imagem dessa função são os elementos do conjunto B, que são correspondentes de elementos de A, ou seja, são imagens, estão associados aos elementos de A. Então, a imagem, que nós representamos assim, esse IM de F, a imagem da função é igual a 0, o 1 e o 4. Então, nesse nosso primeiro exemplo, esses são o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Veja que no primeiro exemplo nós estamos aqui analisando um diagrama, né? Um diagrama representando uma função. Vou colocar aqui F. Um diagrama representando a função F. Agora temos mais outro exemplo. Segundo exemplo aqui. Dados A igual a 3, 4 e 5 e B igual a menos 2, 0, 3, 9, 12, 16, 25 e 36, y igual a x ao quadrado, sendo a lei que associa x de A com y de B, determine. Então, vamos determinar agora o domínio de f, o domínio dessa função. O domínio dessa função vai ser todo, como nós já tínhamos visto, né? O domínio da função são todos os elementos do conjunto A. Lógico que nem sempre vai ser A e B, viu? Nós poderíamos ter aqui uma função de, por exemplo, de C em D, de D em E. Podem ser usadas outras letras. Então, vamos lá. O domínio dessa função vão ser esses três elementos aqui de A. Então, o domínio de F é igual a 3, 4 e 5. O contradomínio da função são os elementos de B. Então, são todos esses elementos aqui. Menos 2, 0, 3, 9, 12, 16, 25 e 36. Nós podemos representar tanto como eu fiz aqui, colocando o conjunto, ou dessa outra forma. Eu vou representar aqui o contradomínio da função apenas
com a letra B. Quem é o contradomínio da função? P, ou seja, todos os elementos do conjunto B. O domínio da função, que eu tinha escrito aqui que era 3, 4 e 5, nós também podemos representar que o domínio dessa função é A, ou seja, todos os elementos de A fazem parte do domínio. Já a imagem dessa função, a imagem da função será os elementos de B que são correspondentes de elementos de A. E para fazer essa correspondência, nós vamos aqui agora na lei que define essa função, que é y igual a x ao quadrado, e substituímos o valor de x por esses valores aqui. Então, primeiro, x, se x for igual a 3, aqui vai ficar 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, então y é 9. Então, o primeiro número que vai fazer parte aqui da imagem da função é o número 9. Substituindo agora o x por 4, então 4 ao quadrado dá 16. Então, quer dizer que y é igual a 16. E, no último caso, 5, né? 5 ao quadrado dá 25. Então, y é igual a 25 também. Então, a imagem quase não coube aqui. A imagem dessa função é 9, 16 e 25. Agora, terceiro exemplo. Observe o gráfico abaixo e determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Pelo gráfico, se nós formos analisar o domínio da função, nós temos aqui 5 elementos no eixo x. Cinco elementos no eixo x, aqui o eixo y. O eixo x vai representar os elementos que fazem parte do domínio da função. Então, aqui o domínio, vou chamar essa função aqui de g agora. O domínio da função g vai ser igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses 5 elementos fazem parte do domínio da função. Quem vai ser o contradomínio? O contradomínio da função g é igual. Os elementos que nós estamos vendo aqui no eixo y fazem parte do domínio da função. Então, o domínio da função vai de 1 até 9. Escrevendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos esses elementos aí são o domínio da função. Já a imagem da função g vai ser igual. Quem é a imagem dessa função? Os elementos aqui ó, do eixo y, que são correspondentes dos elementos do eixo x. Então, por exemplo, o número 1 é correspondente de 1. Então, 1 faz parte da imagem da função. O número 2 não é correspondente, não mostra nenhuma correspondência aqui com o domínio da função. O número 3, sim, o número 3 é a imagem do número 2. Então, o número 3 faz parte da imagem, assim como o número 5, o número 7 e o número 9. Exemplo número 4. Obtenha o domínio de cada função. Aí na primeira tem, na letra A, f de x igual a 9x mais 3. Então, quando nós temos assim uma lei de formação de uma função que não é nem uma fração, nem tem uma raiz quadrada, por exemplo, não tem nenhum impedimento para o valor de x, ou seja, x pode assumir qualquer valor real. Então, funções desse tipo aqui, nós dizemos que o domínio de f é igual aos reais, ou seja, o x pode assumir qualquer valor no conjunto dos números reais. Letra B. G de x igual a x elevado ao cubo mais 8x dividido por x mais 3. Aqui sim, nessa função nós temos uma fração. E na fração nós sabemos que o denominador não pode ser zero. Aí o que vai acontecer com o valor de x? Como o denominador não pode ser zero, x não pode ser, nesse caso dessa função, x não pode ser menos 3. Porque se nós somarmos a menos 3 mais 3, menos 3 mais 3, o resultado vai dar zero. Não existe divisão por zero. Vocês já viram em outras aulas. Então, x, nós vamos dizer que o domínio dessa função g
x pertence aos reais, né? X pertence aos reais, mas x tem que ser diferente de menos 3. X pode assumir qualquer valor real, menos o menos 3. Letra C. I de x igual a raiz quadrada de x menos 8. Mais um detalhe importante aqui sobre raízes quadradas. Raízes quadradas, o radicando dela nunca pode ser negativo. Então, o que a gente faz? Se eu sei que o radicando, ou seja, o resultado que vai ficar aqui dentro da raiz não pode ser negativo, então x tem que ser ou igual ou maior, nesse caso, do que 8. Porque veja, se x fosse 7, 7 menos 1 ou 7 menos 8, 7 menos 8 dá menos 1. Então, não existe raiz quadrada de menos 1. Então, o que a gente faz? Como eu falei, x tem que ser ou igual a 8, porque 8 menos 8 dá 0, e aí sim, raiz quadrada de 0 é 0, ou x maior do que 8, x maior ou igual a 8. Então, o domínio dessa função vai ser igual, x pertence aos reais, dá o quê? X é maior ou igual a 8. Então, x pode assumir qualquer valor real, desde que ele seja maior ou igual a 8. E na letra D, no último caso aqui, nós temos duas coisas para analisar. Primeiro, que no numerador nós temos uma raiz quadrada. Então, a gente já acabou de ver que na raiz quadrada o radicando não pode ser negativo. Então, se nesse caso x tinha que ser maior ou igual a 8, nesse outro caso aqui, ele vai ter que ser maior ou igual a 1. Igual a 1 ele pode ser porque 1 menos 1 dá 0, e a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Então, e qualquer outro valor positivo que ele assumir, né, vai existir uma raiz real. E como essa função é uma fração, aqui no denominador da fração nós temos x menos 3. O denominador de uma fração nunca pode ser 0, então o resultado aqui que daria 0 seria se x fosse 3. X sendo igual a 3, 3 menos 3 dá 0. Então, é justamente o que não pode acontecer aqui, x ser igual a 3. Então, a gente vai ter que dizer que x é diferente de 3 e x aqui também tem que ser maior ou igual a 1. Então, o domínio da função j é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e, colocar aqui embaixo que não cabe, x é diferente de 3. Só um detalhe aqui que eu coloquei f, mas é i, função i, domínio de i. Exemplo número 5. Escreva o conjunto imagem de cada função. Alternativa A. F de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x, sendo o domínio de f igual a 1, 4, 9, 16 e 25. Só um detalhe que nós sabemos que, numa fração, né, o denominador não pode ser uma raiz. Mas como o nosso domínio aqui, 1, 4, 9, 16 e 25, são números que têm raízes quadradas exatas, então nós vamos poder substituir sem ter que fazer nenhum tipo de multiplicação por outra raiz aqui para tirar a raiz do denominador, então vai ser um pouco mais simples. Então, quem vai ser a nossa imagem aqui? Nós temos que substituir o x por esses valores aqui, para encontrar a nossa imagem. Então, a imagem da função f vai ser igual. A primeira imagem aqui. Se eu substituir o x por 1, aqui vai ficar a raiz quadrada de 1, né? Então, a raiz quadrada de 1 é 1. E aqui eu tenho 1 no numerador, 1 no denominador. 1 dividido por 1 é igual a 1.
No segundo caso, se eu substituir o x por 4, eu vou ter aqui no denominador a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou ter 1 sobre 2, 1 meio. Terceiro caso, terceiro valor aqui, se eu substituir o x por 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai dar 1 terço. Substituindo o valor de x por 16, a raiz quadrada de 16 é 4, então vai ficar 1 quarto. E substituindo o x por 25, raiz quadrada de 25 dá 5, então 1 quinto. Então, essa é a imagem da função f. Agora, a alternativa B. W de x é igual a 1 dividido por x menos 1, sendo o domínio de W igual a x pertencente aos naturais, aos números naturais, tal que x é maior do que 1. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira informação importante aqui é que x pertence aos números naturais. Vocês já viram em aulas passadas, né? Quais são os números naturais? São os números inteiros não negativos, né? Os números naturais. Então, e os números naturais maiores do que 1 vão ser o 2, 3, 4, 5. Então, são por esses valores que nós temos que substituir aqui o x para encontrar a imagem dessa função. Então, quem vai ser a imagem da função w? A imagem de w vai ser, substituindo aqui, como o x tem que ser maior do que 1, substituindo o x por 2, né, que é o primeiro número maior que 1, natural, né, maior que 1. Então, vai ficar 1 dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1 também. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Substituindo por 3, 3 menos 1 dá 2, então vai ficar 1 meio. Substituindo por 4, dá 1 terço. Por 5, vai dar 1 quarto. Por 6, vai dar 1 quinto. E assim por diante. Só que, olha, o domínio diz que x pertence aos números naturais maiores do que 1. Ou seja, são todos os números naturais, são números infinitos. Então, não tem como colocar todo o domínio aqui. Mas a gente já sabe aqui, ó, que tem uma continuidade, né? Que aqui o próximo número vai ser um sexto, o próximo um sétimo, um oitavo e assim por diante. Então, nós colocamos uma reticências representando, né? Que continua essa imagem dessa função. E aqui ela já está representada. Então, a imagem da função w é 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo e assim por diante.